Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. E aqui, deputado Jair Carvalho, que é do partido senador Sérgio Petecão, e o deputado Gerlen Diniz, que é também do partido senador Gladson Cameli, que é pré-candidato a governo, e o Petecão pré-candidato ao Senado, claro, à reeleição naturalmente. Osmir, com a palavra. Eu quero iniciar o programa, esse debate, com a polêmica sobre a BR-364. No último programa, nós trouxemos o superintendente do DENIT. O Tiago, né? Tiago. E o Carlos Henrique, engenheiro. Carlos Henrique, coordenador de engenharia. E usei o seu nome. Da denúncia que você fez, ou se não foi denúncia, do alerta que você fez na Assembleia, você e o Luiz Gonzaga, dizendo que a BR poderia fechar. Ou, em algum momento, até afirmando que fecharia. Ele desmentiu categoricamente essa possibilidade, não há possibilidade de fechar, e ainda criou algumas polêmicas. Por exemplo, quando você disse que no trecho Tarauacá e Feijó não tinha ninguém, ele disse, não, eu não sei quanto tempo ele não passa por lá, porque tem máquinas trabalhando no trecho Tarauacá e Feijó. Ele tem um planejamento que ele diz, não há possibilidade de fechar. Eu gostaria de ouvir se você insiste. E mais, ele disse que iria atender o convite de vocês, deputados, mas só no final de outubro, para prestar os esclarecimentos. Porque se o esclarecimento que ele prestou para nós aqui, for o mesmo que vai prestar para vocês, eu, por exemplo, me dei por satisfeito. Pessoal, inicialmente eu quero agradecer o convite, desejar uma boa noite a todos que me assistem. E com relação à rodovia BR-364, eu estive em Tarauacá há cerca de 3 semanas. E fiquei bastante preocupado, sobretudo no trecho de Feijó a Tarauacá. Esse trecho de 42 quilômetros eu andei sob chuva. E não encontrei uma máquina sequer trabalhando naquele trecho. E não há mais asfalto, o asfalto foi todo removido. Então, quando eu retornei dessa viagem, eu confesso que eu estava bastante preocupado, porque nós ainda não estamos no inverno. Sim. E a chuva que está caindo agora é pouca coisa comparada com o que vem pela frente. Nós conhecemos o inverno amazônico. O inverno é forte. Então, a preocupação... E aquele trecho ali é o que mais chove, me parece que no Brasil. A preocupação que os deputados, seja eu, seja Luiz Gonzaga, qualquer outro deputado que leva a tribuna da Assembleia Legislativa... Jesus Sérgio também. Jesus sempre fala também, é querendo que não feche a rodovia. E quando a gente faz uma crítica ao DENIT, que está lento, a recuperação, que as obras estão devagar, é justamente querendo que o DENIT haja com mais agilidade. Por quê? Atualmente, tem toda uma onda, principalmente da parte governista, querendo atribuir a responsabilidade pela rodovia ao senador Gladson Cameli, que é um parlamentar, não é do executivo. O senador está de parabéns, é aquele que encampou a bandeira da BR-364, que tenta carregar recursos para a rodovia federal para que não feche. Se por um acaso fechar, que me preocupa, não tenho essa certeza de que não vai fechar. Se por um acaso acontecer esse fechamento, a responsabilidade não é nossa, não é do Gladson Cameli, e sim de quem está no governo há 20 anos, que usou 2 bilhões de reais para fazer a rodovia e não fez. E tem mais um detalhe. Estamos recuperando a BR-364, trecho Sena Madureira-Rio Branco, Sena Madureira a Manuel Urbano e a direção ao Juruá. Mas nós temos que ativar nossas balanças, porque não adianta nada gastar milhões, recupera a rodovia, 2 meses, 3 meses depois, principalmente no inverno, acabou, porque não tem controle de peso. Eu não vou nem, mas se me permite, eu não vou nem adiantar muita coisa, porque senão tira o sentido do que ele vai dizer lá. Mas, pelo menos nesse particular, eu vou adiantar alguma coisa. Ele disse para nós aqui que eles estão adquirindo balanças... Móveis. Para qualquer caminhão na estrada, mete na balança. Porque as atuais balanças que estão aí são até inadequadas, né? E admitiu que estão quebradas. O Narciso pode até melhorar, mas depois eu gostaria de ouvir o deputado... Eu queria aportar um pouco aqui a esse assunto da BR, que eu acho que a gente deveria explorar a nossa conversa de hoje num contexto mais amplo. Mas sobre a BR-364, eu gostaria de dizer para o Gerry e para o Jair que eu imparto comum contigo. Eu acho que é temerário, assegurar que não fecha. Que não fecha. Que não estrangula. Querer que não feche, todos nós queremos que não feche. O problema da BR-364, aí eu quero falar com a autoridade de quem foi engenheiro do DMR há 45 anos atrás. Quase esqueceu. Viu?
somente uma coisa. O problema da qualidade da BR-364 foi em todos os governos objeto de politização e continuará sendo. Mas o problema de fato da BR-364, e agora com a reversão da sua gerência por parte não do atual governo, e sim do próprio DENIT, vocês vão verificar que o problema da BR sempre foi a falta de recursos suficiente para que se fizesse uma estrada dentro das condições técnicas que o próprio DENIT exigia. Até porque, se fosse para construir a BR-364, nos padrões que são construídos, todas as rodovias de São Paulo, Rio de Janeiro, não teria sido gasto nessa estrada só 2 bilhões, não. Já teria sido gasto mais de 5 bilhões de reais. E pela situação da própria solo. A natureza. A natureza. Quer dizer, aqui o asfalto vem de 6 mil quilômetros de distância. O agregado graúdo, a pedra britrada, vem de Rondônia. E até a areia que nós usamos aqui para fazer asfalto não é compatível com a formação. Eles colocaram isso, né? Foi colocado. Então, aí ainda faz esses arranjos. Eu já vi aqui asfalto, e a maioria dos nossos asfaltos é feito com laterita. Eu, quando estudei na escola de engenharia... É pissarra. Quando eu estudei... É a pissarra dele. Obra rodoviária, a única recomendação que o meu professor fazia é que nós não podemos, no concreto asfáltico, usar material fino, material pulverulento. E aqui é o que nós usamos. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de moderação, embora ambos tenham se acusado mutuamente. Quando o PT era oposição, dizia que Orleí fazia estrada a preço superfaturado. Quando o PT veio para a oposição, para o governo, e teve que majorar o preço, a oposição passou a dizer que estava superfaturado. Então, é uma briga de dois dedos sujos, um apontando para o outro. Qual é a tua opinião, Jair? Vamos colocar ele na conversa. A BR, eu tenho... O senhor anda na BR? Ando. Já, nessa BR aí eu já andei acho que umas 20 vezes aí nessas máquinas mesmo. E eu sou bem otimista com a BR. Eu sempre tenho falado lá na tribuna da Assembleia. Eu acho que com essa mudança aí, quando saiu da responsabilidade do Estado, que era coordenado por grupos do Estado, que foi para o DENIT, esse órgão federal, para coordenar, administrar os recursos da BR, eu fiquei bem mais animado. E eu acredito, porque nós sabemos que toda a vida essa BR foi, o que tu acabou de falar, Narciso, sempre foi palco de politicagem, essa BR. Né? Usaram ela esses anos todos para isso. E eu acho que hoje, pelo momento que o país está vivendo, com todos os acontecimentos nacionais que nós estamos vendo, eu acho que agora vamos trabalhar com mais responsabilidade, porque uma coisa eu tenho certeza, que se tiver tempo e dinheiro, não existe o impossível para a engenharia. Então, eu acho que não é problema solo, isso não é o maior problema. Precisa de tempo, dinheiro e uma boa administração. E eu estou vendo, o que eu tenho visto na BR, que eu tenho andado por lá, é que estão fazendo agora realmente diferente de outras épocas. Então, eu acredito que ela não fecha. Não vai fechar. Eu tenho quase certeza que ela não fecha. Que eles vão dar manutenção nela em todo o inverno. Vamos aguardar. Estélio, vamos dar um salto da BR-364? Sim, vamos. Pois não. O governo do PT ele costuma dizer que quando estava sob a administração petista, as obras da BR, não havia risco de fechar. Aí o governo petista entregou para o DENIT e agora está essa polêmica que vai fechar. Só uma observação. O governo do PT não entregou nada para o DENIT. O DENIT denunciou os contratos e tomou a rodovia, porque o governo do PT nunca concluiu a obra. Sequer entregou para o DENIT. Essa informação do ex-superintendente do DENIT. Isso não condiz com a realidade. Então, fui mal informado dentro da superintendência do DENIT. O DERACRE, aqui no caso, trabalhava nessas obras por delegação. É delegado. Eu achei um equívoco de natureza política, neste momento, ter criado o último distrito rodoviário federal do Brasil foi criado aqui no Acre, nós era subordinado à Rondônia. Aí, e
houve um trabalho de natureza política no sentido de transformar esse distrito rodoviário. Aí tirou, sim, do PT, do governo daqui, a responsabilidade sobre a estrada. Essa que é a realidade. Mas tudo bem. Os 2 deputados são de oposição. Sim. É isso? Sim. O Gelen, do PP, e aqui o nosso amigo Jairo, do PSD, do nosso querido senador Petecão. Como é que está a união das oposições? Como é que Essa anda? pergunta é pertinente. Eu acho que a oposição no Acre nunca teve tão unida e no mesmo pensamento como está no momento hoje. Eu acho que ela está acertando o caminho. Mas um dia desse, aí eu vou ter que provocar. Isso. Eu li uma declaração sua publicada num jornal de que o seu voto, o seu trabalho era para o nosso senador Petecão e o Ney Amorim, que é da Frente Popular. Como é que nós vamos unir dessa forma? Não, eu acho Isso que... foi um equívoco do jornal? Com certeza. Eu nunca declarei a jornal nenhum que o meu voto seria por candidato a Senado, que eu não sei nem se é candidato, hoje ele é deputado estadual. Eu acredito que ele pode ser até federal, não sei. Eu não sei se ele é candidato a senador, entendeu? Eu não sei se o PT vai ter 2 candidatos a senador, mas eu nunca dei nenhuma Declaração pública, minha pública que apoiaria o deputado Ney Amorim. Nunca falei isso. Eles pegam entre linha, devido que talvez nós temos mais relação com o presidente da Assembleia lá do que eu tenho com hoje o pré-candidato Márcio Bittar, e tenho falado isso. Ah, perfeito. E o nosso senador? Osmir, eu também concordo com o Jair com relação à união das oposições. Porque nós estamos há 1 ano da eleição e nós já temos um candidato único a governo do Estado do Acre. Coisa que nós não tínhamos no passado. Todas as eleições, se você olhar no passado, salvo raríssimas exceções, nós chegávamos divididos, com 1 ou 2, às vezes até 3, mas de expressão mesmo 2 candidatos a governo do Estado. Agora nós temos um candidato. E até a disputa que estava em torno do nome do vice não existe mais. O nome do vice será definido no próximo ano. E eu tenho certeza que vai ser alguém que vai agregar todos os partidos. Por quê? Porque nós temos um objetivo, que é vencer a eleição. Então, isso aí é o que mais a Frente Popular teme, a nossa união. Todos os dias os jornais pregam que nós somos desunidos, e nós não somos, estamos mostrando isso. Nós, até outro dia, a imprensa dizia que tínhamos 5 candidatos a senador. Não, temos 2 candidatos a senador. Mas a imprensa, ela só retrata o que... Porque, aproveitando a questão da imprensa, por exemplo, ela publica, eu não vi desmentido nenhum de vocês. Inclusive o jornalista Luiz Carlos né? Publica na coluna dele que quase todos os deputados estaduais da oposição apoiam o Ney Amorim. Antes de ontem ele publicou. E eu não vi nenhum desmentido. O que tem de realidade nisso? Olha, como o Jairo falou, o que tem de realidade é que o deputado Ney Amorim, ele é muito articulado. E eles têm uma boa relação não só com a Frente Popular, ele tem relação com todos os deputados. Ele respeita, trata com educação. Então, isso aí cativa os deputados. Então, tem uma relação de amizade. Mas daí, a ter uma aliança firmada para apoiá-lo, está muito longe. Uma diferença muito grande, né? Uma diferença grande, né? Eu sou oposição, a oposição tem 2 candidatos a senador. Inclusive, eu quero fazer uma crítica aos nossos pré-candidatos a senadores também. Né? Tem boa chance de chegar? Tem. Mas tem que se articular. Não pode só ficar sentado esperando. Você vê, como eu acabei de citar, o deputado Ney Amorim se articulando diariamente. Mas o que é articular? Articular é reunir, é procurar os deputados, é sentar, é tentar... Liderança. É tentar afinar o discurso. Né? Pergunte ao deputado Jairo se ele já foi procurado pelo pré-candidato a senador Márcio Bittar. Me pergunte se Márcio Bittar já me procurou ou Sérgio Petecão. Então, eu penso que se você quer chegar a um cargo majoritário, você tem que agregar. Você, deixando solto dessa forma, a gente pode até ir para a campanha, mas não com aquela mesma garra se você estiver junto. Aquele mesmo entusiasmo. Exatamente. Osmir, você que viveu mais esse tempo do que eu... Que tempo, Narciso? A Revolução de 64. Ah, sim. Naquela época, quando no momento mais bravo da Revolução, naquele período do AI-5... 68. 68. Intervalo?
Aí, deixar o Narciso concluir. Aí quando se prendia os comunistas da época, Os subversivos. os subversivos, alguns deles que não se viu há 2, 3, 4 anos, ou que só se conhecia de nome, aí chegavam no xadrez e dizia, só nos encontramos no xadrez. Né? O mal da nossa oposição, e me perdoe, eu tive na origem da oposição aqui no Acre, é que a nossa oposição, ela só se une depois dos resultados eleitorais, quando diz, nós quase que ganhávamos. Nós quase que ganhávamos. Aí começa, em vez de lutar em torno de um projeto político, aí começa a surgir as candidaturas. O surgimento de candidatura é que divide qualquer sistema político. Aí, quando você diz que nós já estamos com 2 candidaturas ao Senado definidas, não é verdade. E se tivesse as 2 candidaturas, Masbitá e Petecão, que elas estão sintonizadas, também não é verdade. O DEM, já foi resolvida a questão do DEM? O Bocalon assume publicamente que pode ser candidato ao O Senado. Bocalon é candidato a deputado federal. Pode até vir a ser o nosso vice, não está definido ainda. Ele nega isso, né? Pode até vir a ser. Então, há hoje uma união, sim, das oposições. Agora, quando o Narciso diz que a oposição só se une depois que perde, isso aí, infelizmente, Narciso, eu tenho que discordar. Né? Porque o que acontece é o seguinte, o governo do Estado tem a máquina governamental. Tem como fazer 1001 favores. Tem como agregar. Na oposição, não. Mas a oposição não pode se unir em torno de favor de governo. A oposição tem que ser contra o governo. Justamente, mas para unir a oposição... Eu, quando fazia oposição, eu tinha o governo como meu adversário e não como aliado condicional de oportunidade. Vocês permitem... Só concluindo, na oposição não tem como você fazer esses favores. Então as pessoas se unem em torno de um objetivo. Né? Mas, quer queira, quer não, você vai perder um ou outro aliado graças à ação governamental que vai e tenta enfraquecer, minimizar as forças da oposição. Então, a gente retoma, porque eu quero ouvir o Jair. Mas retornamos esse assunto colocado por você e pelo Narciso. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência para o segundo bloco do programa Tribuna Livre.